Na noite de hoje a gente vai trabalhar com um conteúdo que está contido no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente nos itens 8 a 10, que é um trecho desse conteúdo que foi lido agora pelo nosso irmão Walter. Uma passagem em que Jesus recomenda aos seus 12 apóstolos para não procurar determinados povos, para concentrar seus esforços ao povo de Israel. E logo após, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz o comentário dessa passagem. Uma parte desse comentário foi lido, a outra parte a gente vai trabalhar na noite de hoje. E por que é importante nós entendermos essa passagem? Porque a compreensão do Evangelho do Cristo, ela é essencial para a nossa vida. Porque se, de uma forma ou de outra, alguns ensinamentos de Jesus nos parecem mais voltados para as pessoas daquela época, que conviviam com Jesus, a quem ele direcionava estas palavras, é certo que, de todas essas passagens, nós retiramos ensinamentos que se adequam perfeitamente à nossa vivência atual. Então, nós procuraremos, na noite de hoje, entender, compreender o que Jesus quis dizer aos seus apóstolos, aos seus discípulos, mas também o que essa mensagem nos ensina nos dias de hoje, sobretudo a nós, espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, que gostam ou que pretendem conversar sobre o espiritismo, divulgar a mensagem espírita, como lidar com isso. Então, nós começamos lembrando que Jesus viveu em uma época, parece óbvio que eu vou falar, sem internet, sem WhatsApp, sem redes sociais. Enfim, Jesus pregava, como a gente diz, no gogó, né? E somente para aquele público que estava ali presencialmente o assistindo. E fez isso por pouco tempo. Aproximadamente 3 anos de pregação, de ensinamentos àqueles que tiveram a bendita oportunidade de conviver com o Mestre. É óbvio que essa mensagem não teria sobrevivido até os dias de hoje, não fossem os seus seguidores, os seus discípulos, buscarem multiplicar essa mensagem, trazendo àqueles que não tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, o seu ensinamento. Jesus, apesar das grandes andanças que fez, do vasto território que percorreu a pé ou com jumentos, enfim, com o que tinha à época, apesar disso, se nós olharmos o tamanho do nosso planeta, o local que ele percorreu é quase que insignificante, muito pequeno. Então, cabia aos seus seguidores levar essa mensagem àqueles lugares onde Jesus não pôde estar. E aí é que nos parece um pouco contraditória essa lição do Cristo, que eu vou trazer novamente, pelo menos um trecho. Está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. E disse que Jesus enviou estes 12, os apóstolos, e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus recomendava assim que os apóstolos fossem levar a sua mensagem, o seu evangelho, aos judeus, ao povo perante o qual Jesus encarnou. E isso pode parecer contraditório, principalmente se nós analisarmos outros ensinamentos de Jesus. Nós vemos mesmo no Evangelho de Mateus que a mensagem do Evangelho não deve ser escondida, que deve estar ao alcance de todos. Vemos no Evangelho de Marcos, ipsi literis, Jesus dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E aí nós nos deparamos com essa passagem em que Jesus diz: vai primeiro nos judeus, nos hebreus,
nas ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso pode nos causar uma estranheza. Mas vamos entender, primeiro, até geograficamente, como era essa divisão, culturalmente, melhor dizendo. Os judeus eram os descendentes de Abraão, de Moisés, de Jacó. E eles eram os únicos que acreditavam em um Deus único. Eram monoteístas. E tinham, nas suas escrituras, profecias anunciando a vinda de um Messias, de um Cristo, de um Salvador. Então, religiosamente falando, eram os mais evoluídos da época. E esperavam um Salvador, um Messias, alguém que viesse instalar o reino dos céus perante os homens. Então, eles diferiam bastante dos demais. Tanto que a nomenclatura gentios se refere justamente a todos aqueles que não eram judeus. Os povos pagãos, que acreditavam em vários deuses, que louvavam vários deuses. Então, essa diferenciação já nos permite entender que os judeus estavam mais preparados àquela época para assimilar essa mensagem de Jesus. Ao passo que os gentios, os pagãos, precisavam de todo um esforço maior. Eles precisavam primeiro entender toda essa base religiosa de um Deus único, de um Deus justo e bom, não humano, e que mandaria ao mundo o seu Filho mais perfeito para trazer os ensinamentos que a humanidade ainda não podia ter recebido até aquele momento. Então, volto ao texto bíblico. Jesus ordenou dizendo: não irei ao caminho dos gentios, nem entrarei na cidade dos samaritanos. Samaritanos que eram uma dissidência do povo judeu. E é engraçado Jesus utilizar justamente os samaritanos, porque no Evangelho, em mais de uma ocasião, Jesus utilizou os samaritanos como exemplo de pessoas boas. O exemplo do bom samaritano, o exemplo da mulher samaritana que oferece uma água a Jesus, e em uma palavra que ele lhe fala, ela acredita e se converte ao cristianismo. A cura de 12 leprosos, em que ao final dela só um vai agradecer a Jesus, justo samaritano. Então Jesus várias vezes utilizou o samaritano como exemplo de pessoa boa. No entanto, religiosamente eles divergiam também dos judeus, por uma questão ideológica, até mesmo de rixa cultural. Eles eram mal vistos e não acreditavam nas profecias. Acreditavam somente nas primeiras leis mosaicas que haviam sido estabelecidas mais de um milênio atrás. Então Jesus diz: não vão até os gentios, nem aos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. É importante a gente frisar esse antes, porque Jesus não está dizendo que essa mensagem não deve ser levada aos demais. Pelo contrário, ela iria ser levada. Mas no primeiro momento, era preciso ir até aqueles que já tinham um mínimo de preparo, um mínimo de base para receber a mensagem de Jesus. Isso é algo tão óbvio, se nós olharmos pela nossa cultura. Afinal, quando nós temos um ensinamento revolucionário, novo para trazer, nós traremos primeiro aqueles que já estão capacitados a entendê-lo. Imagine que os cientistas descubram algo fabuloso, fantástico. Vão ligar para a gente? Só se tiver algum cientista famoso aqui na plateia. Mas se não, é lógico que eles vão conversar com os demais, com os colegas, vão trazer aqueles que têm capacidade de entender. E ainda tem a questão da espera. Os judeus esperavam há muito tempo por esse Messias. Não foram poucas as profecias que anunciavam a sua vinda. O curioso é
que eles esperavam por outro tipo de Salvador. Porque o povo judeu vivia sob a opressão de vários povos. O daquele momento eram os romanos, mas antes haviam sido outros. Então eles esperavam alguém que os libertasse disso. Um rei, um conquistador, alguém que pudesse pôr fim à dominação de outros povos sobre eles. E vem Jesus, simples, humilde, filho de um carpinteiro. Por esse motivo mesmo, muitos do seu povo, das ovelhas perdidas da casa de Israel, não o reconheceram como sendo o mestre, como sendo o Messias. Mas havia entre os judeus aqueles que tinham puro coração, que tinham humildade e simplicidade suficiente para reconhecer naquele homem, em Jesus, a autoridade moral que trazia uma revolução para a humanidade. Mas nós precisamos dizer que o trabalho com os gentios, com os povos pagãos, ainda seria realizado e não demoraria muito. Pouco depois, Jesus aparece, após a crucificação, aparece em espírito a Saulo, que depois adotou o nome de Paulo, Paulo de Tarso, que viria a ser o grande apóstolo dos gentios, levando a mensagem cristã àqueles que não eram judeus. Mas isso já depois de algum tempo. Depois da casa preparada, do terreno semeado. Naquele primeiro momento, nem os gentios estavam preparados para receber aquela mensagem, e talvez nem os apóstolos estivessem preparados para uma tarefa de tal magnitude. Mas chegaria a hora. E aí, Paulo e outros grandes discípulos, como Lucas, Barnabé, como Pedro mesmo, vão até Roma, o centro do paganismo, e levam o cristianismo até o centro do mundo à época. E não fosse o trabalho desses abnegados servidores de Jesus, nós não estaríamos aqui discutindo a sua mensagem. Porque ela certamente ou teria se perdido, ou teria ficado restrita a um povo, a uma seita qualquer. Mas graças ao esforço deles, essa mensagem foi disseminada pelo mundo. Pois bem, essa é a parte histórica. E aí chega aquela parte que a gente pergunta, e o que eu tenho a ver com isso? Ou no que isso me afeta? O que eu posso aprender com essa recomendação do Cristo? Pois bem, estamos reunidos aqui nesse salão. Nós que somos espíritas ou que simpatizam com a doutrina espírita. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas aconteceu muito comigo. E quando eu recebo algo, alguma novidade, alguma coisa boa que me faz bem, eu logo procuro alguém para contar. Quando é fofoca, infelizmente, eu também procuro, né? Mas ainda vou aprender a não fazer isso. Mas quando é algo bom, a gente vai e procura alguém para contar, para compartilhar isso. Afinal, imagine que vocês estão indo por uma estrada. E lá vocês encontram uma interrupção naquela estrada. Vão demorar um dia para conseguir chegar no outro local. Aí vocês imaginam que ali tem um desvio e vocês conseguem passar por aquele desvio. E chegam no local do seu destino muito antes. E sabem que meia dúzia de parentes, amigos, vão fazer o mesmo caminho logo depois. O que nós fazemos? Nós ligamos e avisamos. Pessoal, peguem o outro caminho. Vão por ali. Não cometam o mesmo erro que eu. É isso que a gente faz. A gente tenta ajudar. E com o Espiritismo não é diferente. A partir do momento que nós vamos aprendendo, nós vamos recebendo os ensinamentos espíritas, nós ficamos loucos para compartilhar ele. Para contar para um irmão, para um amigo, para um colega de trabalho, aquilo que mexeu com a gente, que muitas vezes transformou algo em nós. E que nós sabemos que pode ser muito útil para o nosso próximo. Então, nós buscamos divulgar essa mensagem espírita. E quando eu falo de divulgação, não falo somente da divulgação que é feita aqui na Casa Espírita, nos estudos, nas palestras públicas, mas sobretudo aquela que nós levamos no papo, na conversa, né? Nas oportunidades que temos de interagir com a sociedade e
levar as nossas experiências até os demais. E aí nós buscamos inspiração no Cristo. Porque o Cristo nos orienta. Não vá, pelo menos não agora, aos gentios. Vai primeiro nas ovelhas desgarradas de Israel. Quem seriam os gentios hoje? Não são mais os não-judeus. Até porque a grande maioria, pelo menos do mundo ocidental, é monoteísta, já acredita em um só Deus. Então, nós paramos e pensamos, não, gente, os gentios não são mais um povo, ou uma reunião de povos, de nações. Então Kardec, nesse comentário que ele faz no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que os gentios podem ser entendidos como os incrédulos, os zombadores, os adversários obstinados do Espiritismo. Aqueles que não querem nem saber, nem ouvir falar dessas coisas, como dizem, que se ouvem, zombam do Espiritismo, ou até mesmo aqueles adversários contumazes, aqueles que vivem tentando denegrir a mensagem espírita. Então, se nós encararmos desta forma, nós vamos entender que se queremos divulgar o Espiritismo, devemos buscar antes aqueles que já estão preparados, que já têm alguma base para receber esta mensagem. Ou melhor, aqueles que estejam ao menos abertos a receber a mensagem espírita, que não estejam com o coração, com a mente fechada, contaminada muitas vezes com ideias pré-concebidas contrárias àquilo que nós buscamos levar até eles. E isso é importante e não se aplica só ao conhecimento espírita. Nós não temos o direito de violar consciências alheias, de impor a nossa fé ou a nossa realidade, a nossa verdade a quem quer que seja. Temos o direito, sim, de trazer aquilo que nos faz bem e compartilhar com os demais. Mas não podemos impor isso a ninguém. Então, se buscamos divulgar o Espiritismo, como eu disse, não só em atividades dentro de uma casa espírita, mas no nosso dia a dia, devemos procurar primeiro aqueles que estão mais preparados, aqueles que já despertaram para as coisas do Espírito, pelo menos para o interesse na realidade espiritual. Seja esse interesse movido pela dor ou pelo amor, como se diz bastante, né? Que as pessoas chegam até essa casa, ou pelo amor ou pela dor. Muitas vezes é por uma curiosidade, outras vezes trazido pelo amor de alguém, outras vezes por uma dor que aperta, que sufoca e que busca respostas e também um modo de aplacar aquela dor. Seja qual for o motivo que nos faz interessar-nos pelo conhecimento espírita, isso demonstra que já estamos preparados para recebê-lo. Já estamos pelo menos abertos a buscar as explicações que o Espiritismo oferece para estes fenômenos, para essas situações que nos causam dor, que nos causam sofrimento. Então, lembremos que devemos ter respeito à crença do próximo. Cada um tem seu tempo de despertar para as coisas do Espírito. E nós não podemos impor isso aos nossos colegas, familiares, amigos, a quem quer que seja. Mas aí, como saber? Como saber com quem que eu vou falar, com quem que eu não vou falar? Eu gostaria de utilizar aqui mais um ensinamento do Cristo, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela é bem conhecida, eu acredito que vocês a conheçam também. Jesus contava que o semeador saiu a semear. E que, quando estava a caminho, algumas sementes caíram ali à beira do caminho e logo morreram. Outras, o semeador jogou num terreno pedregoso, né, que não tinha muita terra. A semente caiu e logo brotou, porque não tinha para onde crescer das raízes. Mas como ela não era forte o suficiente, o sol veio e a queimou e aquela planta não vingou. Outras sementes foram jogadas próximas aos espinheiros. E até cresceram, mas
os espinheiros cresceram mais, a sufocaram e essa semente também se perdeu. E finalmente ele conseguiu jogar sementes em boa terra, umas melhores que as outras. Umas produziram 30, outras 60, outras 100. Toda vez que a gente utiliza essa parábola, e eu não diria toda, mas em 90% das vezes, nós devemos nos colocar no lugar do terreno. Ou seja, que terreno sou eu quando recebe a semente de Jesus, a semente do Espiritismo? Aquela que não produz frutos, aquela que produz frutos, enfim. Mas hoje, eu vou usar o 10%. Eu gostaria que vocês tentassem também se colocar no lugar do semeador. Ou no auxiliar do semeador, né? Na bolsa do semeador, alguém ali, junto com o semeador. Trazendo algo de bom, uma semente. Aquilo que nós aprendemos, o pouco que nós aprendemos de Espiritismo, de Evangelho, aquilo que nós já nos sentimos aptos a compartilhar e queremos levar ao próximo. Aí é que nós devemos saber que encontraremos pessoas que estão à beira do caminho, que não se interessam minimamente por aquilo que nós temos a dizer sobre Espiritismo, sobre espiritualidade. E isso não porque são boas, são más, nada. Simplesmente não se interessam por coisas do Espírito. A vida, para estes, é a matéria. E para estes também é perda de tempo pensar, refletir nessas coisas. A vida ainda é muito superficial. Não há como se interessar por essas coisas que dizem sobrenaturais, do além, quando nós sabemos que são mais do que naturais. Outras pessoas nós encontraremos que se assemelham aos terrenos pedregosos. Aqueles em que até há uma vontade de aprender algo, mas essa vontade ainda é muito pequena, muito superficial. É como o terreno pedregoso, não tem terra suficiente. E aí o que acontece? No começo a planta até surge, mas logo morre, porque é um interesse muito fugaz, muito superficial. Isso normalmente acontece no Espiritismo quando as pessoas vêm interessadas nos fenômenos, em saber sobre mediunidade, sobre comunicação com os espíritos, sobre reencarnação. Mas quando passa essa questão mais fenomenológica, que começa a se tratar de questões morais, aí normalmente esse interesse vai esfriando, esvaziando-se, e muitas vezes a semente também não produz frutos. Outros nós encontraremos que estão nos espinheiros da vida, que até precisam e queriam cultivar esses ensinamentos em si, mas ainda tem tanta coisa, tantos vícios e defeitos que se sobrepõem como um verdadeiro espinheiro a essa mensagem que nós trazemos. E aí, esses vícios sendo maiores, acabam sufocando esse conhecimento, que acaba também por não produzir frutos. E finalmente, muitas vezes, encontraremos aqueles terrenos mais férteis, uns mais do que outros. Uns que produzirão muito, outros que produzirão pouco, mas já produzirão. Enfim, pessoas que têm interesse e que já despertaram para a consciência da alma. E aí, com estes, nós devemos investir. Porque aí há um terreno fértil. Aí existem pessoas que querem, precisam, que buscam esse conhecimento para modificarem as próprias vidas. Com esses, devemos dialogar, devemos aprender, porque inevitavelmente aprenderemos e precisamos aprender mais. E, na medida das nossas possibilidades, ensinar algo também. É o que acontece, por exemplo, nos grupos de estudo, onde pessoas que despertaram para essa realidade, que querem aprender mais, que querem utilizar desses ensinamentos para reformar as próprias vidas, vêm até os grupos de estudo para trocar experiências, para aprender, para ver a visão do outro, para conseguir trazer a experiência positiva e muitas vezes negativa do outro para o seu próprio aperfeiçoamento.
E aí essa troca é salutar, porque tem pessoas com base e com vontade para aprender. Mas isso, como dizia Jesus, não significa que devamos esquecer os demais. Porque, como ele mesmo dizia, não são os sãos que precisam de médicos. Só que devemos entender aquelas pessoas que estão nos demais perfis, nos espinheiros, nos pedregais, à beira do caminho, que talvez não devemos esperar nada naquele momento delas. Porque senão vamos nos frustrar. Vamos chegar até a pessoa e dizer todo animado, você não sabe o que eu descobri, a pessoa nem quero saber. E aí nós vamos, puxa, eu queria levar algo bom. Não esperemos nada em troca. Como aliás nunca. Façamos o bem pelo bem. Se queremos divulgar os espiritismos, façamos isso porque isso nos faz bem e porque é a missão que o Senhor nos confiou. Não para obter resultados, lucros, qualquer coisa que seja. Então, quando formos divulgar a mensagem espírita, saibamos com quem falar. Sondemos se há interesse, se há terra fértil, se há base para que o ensinamento possa frutificar. E se assim o for, façamos. Em outras ocasiões, se sentirmos a necessidade e vemos que mesmo que a pessoa não tenha o interesse e a base, mas precisa, falemos, mas de forma cordial. De forma a sondar se a pessoa já está em condições de receber aquilo. E assim o façamos sempre, analisando, não divulgando por divulgar, mas buscando trazer frutos, buscando somar nesse trabalho de evangelização de espíritos, que todos fazemos parte. Meus queridos amigos, Jesus esteve entre nós divulgando a maior revolução da humanidade, a revolução do amor, do perdão, a revolução da caridade, da solidariedade. E para isso, contou com vários discípulos, com 12 apóstolos, com 70 mais próximos, a quem ele mandou divulgar a mensagem. Posteriormente, com os 500 da Galileia, aqueles a quem ele apareceu após a desencarnação. E quando nós estávamos esquecendo essa mensagem, sempre vinha alguém que nos relembrava, como Paulo de Tarso, como Francisco de Assis, Santo Agostinho e tantos outros. Quando Jesus entendeu que nós já estávamos maduros para aprender um pouco mais, e que precisávamos refletir melhor nas suas palavras, compreendê-las devidamente, mandou o Consolador que ele havia prometido, a doutrina espírita, vindo esclarecer aquilo que estava obscuro e trazer novos conhecimentos necessários para a nossa evolução. E para que essa mensagem rendesse frutos, mandou outros semeadores, como Chico, como Divaldo, como tantos outros espalhados pelo mundo, encarregados de relembrar essa mensagem e esclarecê-la cada vez mais. Nós, na nossa humildade, sabemos que não temos ainda potencial para realizar aquilo que esses grandes benfeitores da humanidade têm realizado ao decorrer dos séculos. Mas sabemos que, como auxiliares desse semeador divino, podemos trazer uma semente que seja, podemos trazer uma palavra que seja para esclarecer os corações, para aliviar as dores do nosso próximo, através da mensagem do Evangelho, através do conhecimento espírita. Que possamos fazê-lo, indo antes àqueles que mais têm interesse e depois a todos aqueles que precisam. Mas façamos aquilo que o Cristo espera de nós, cumpramos a nossa parte na grandiosa obra da criação divina, e que possamos fazer isso sempre amparados pelos bons amigos espirituais que sempre socorrem aqueles que têm boa vontade e firme propósito de praticar o bem. Obrigado pela atenção de todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre todos nós, agora e sempre.